Amém, irmãos? Olha só, que bênção. Nós estamos aqui nessa noite, começando a nossa semana da melhor forma, sim ou não? Em relacionamento com Deus. Começando a nossa semana para a glória de Deus. Amém? Nós entregamos a primícia, nós entregamos tudo, na verdade. O princípio do cristão é uma vida rendida aos pés de Jesus. Amém? Quem está rendido a Jesus Cristo aqui? Amém? Nós somos filhos de Deus, que maravilha, irmãos. E nós estamos vivendo essa temporada incrível, imparáveis. Eu estou falando com gente imparável aqui, amém? Amém, gente? Nós somos imparáveis. Você pode dizer isso? Nós somos imparáveis. Eu não vou te instigar a dizer eu sou, não, para a gente não levantar um discurso aqui, né, de particularismo, né, de departamentização da fé. Você precisa dos outros, irmãos, amém? Nós precisamos uns dos outros, amém? Nós somos imparáveis, a igreja é imparável junta, sim? A mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma palavra, como manual de regra e fé, aleluia. E eu queria falar sobre alguns atributos dessa vida imparável. Eu sei que nós começamos na semana passada falando sobre esta vida imparável que continua, tem tudo a ver com perseverança. Eu sei que você quer perseverar, amém? Nós queremos perseverar, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que caminham dia após dia, rumo ao alvo. Qual é o nosso alvo, igreja? É o céu, é a eternidade, é Jesus. Quem disse o céu aí, bem forte? Quem foi? Quem está ali? É Gui. Que bênção, maravilha, né? Tem gente focada na eternidade aqui, gente. Amém? Cutuca seu irmão e fala assim para ele: sabia que você está indo para o céu? Pensou nisso hoje? Pensou nisso hoje? Nós estamos indo para o céu, irmãos. E nós aprendemos semana passada que aqueles que têm o céu como destino são imparáveis. A morte pode acontecer nas nossas vidas, mas a morte não é o nosso destino, amém? Nosso destino é os céus, é o encontro nos ares com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, irmãos. Sabia disso? O seu destino não é a próxima casa, não é a casa própria. Seu próximo destino, seu destino não é o carro novo. Tem gente que está querendo um carro novo aí. Quem pegou aí? Amém? Aleluia. Seu destino, meu querido, não é a namorada, não é uma esposa. Que pena. Meninas, o destino de vocês, o destino final de vocês, não é o namorado. Quem vai falar? Comigo aqui? O destino final não é o marido. Meu Deus do céu, eu achei que era, né? Eu achei que quando eu fosse viver isso, tudo faria sentido na minha vida. Não! O relacionamento acontece na sua vida. Conquistar as coisas aqui nesse mundo, casa, carro, moto, isso acontece, meus queridos. Sabe? São acontecimentos bons e ruins. Também temos tristezas. Quem gosta de tristeza aqui? Show! Sai, em nome de Jesus. Essa semana, Edivaldo, eu vou variar assim, sabe? Entre o ótimo e o extraordinário. Vai ser mais ou menos assim. Você vai comigo? Amém? Maravilha. Mas isso tudo acontece, meus irmãos. Não é o ponto final dessa vida. Não é o destino final das nossas vidas. O destino final é o encontro com Cristo, a morada eterna. Esse é o nosso destino. Amém? E para que nós alcancemos esse destino, para que nós vivamos uma vida imparável, que persevera todos os dias, que por mais que tenha aflições, tristezas, problemas, ainda assim nós estamos de pé, caminhando rumo ao nosso destino. Para isso, existem algumas chaves para nos ajudar, que implicam diretamente na nossa perseverança. Semana passada a gente falou sobre focar na eternidade, sobre os céus, sobre a morada eterna, sobre nós não somos daqui, nós não somos deste mundo, nós somos
da pátria celeste. Sim ou não? Amém? E eu queria compartilhar com vocês essa noite mais uma coisa que nos fará perseverar, mais um atributo, mais uma ferramenta útil, na verdade uma ferramenta que é indispensável para todo cristão que quer perseverar, que quer ser imparável, que quer ser fiel até o fim. Amém? E eu queria que vocês abrissem comigo um texto que está lá em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Meus irmãos, Paulo traz aqui, neste texto, algumas recomendações ao jovem pastor Timóteo. E no final deste texto aqui, Paulo indica, dá alguns apontamentos do final da sua vida. Paulo estava caminhando, para a morte, mas esse não é o destino final de Paulo, nós já entendemos isso. E Paulo traz aqui algumas recomendações, e ele em suas últimas palavras, uma de suas últimas palavras, ele deixa algo tremendo, maravilhoso, para a igreja do Senhor, para nós que queremos sermos imparáveis. Eu queria que você lesse comigo, capítulo 4, verso 1 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Pregue a palavra. Fala para o seu irmão, pregue a palavra, meu irmão. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina, guarde essa palavra. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina verdadeira, saudável. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a mentiras, a fábulas. Mas você, preste atenção nessa recomendação de Paulo a Timóteo, mas você seja sóbrio, sensato em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E por último, irmãos, Paulo se refere à pessoa dele aqui: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Você está inserido nesse todos aqui? Sim ou não? Quem está aguardando a vinda de Jesus aí, irmãos? Amém? Mas olha só, meus irmãos, Paulo entrega aqui, ele revela neste texto, falando um pouco sobre o final da sua vida, ele nos traz aqui, combati o bom combate. Olha só, Timóteo, uma coisa eu fiz nessa vida de caminhada com Cristo: eu combati o bom combate. Eu não perdi meu tempo com combates inúteis, com guerras inúteis. Eu não perdi o meu tempo com brigas, discussões inúteis, que não levam a nada. Mas eu pelejei, eu combati, eu fui participante de uma guerra.
que não foi em vão. Não foi em vão. Como diz em 1 Coríntios, o nosso trabalho, meus irmãos, no Senhor, mas é no Senhor, não é fora dele não. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Se tem um tempo, meus irmãos, que não é perdido, é o tempo que nós gastamos, ou investindo, melhor dizendo, investimos na presença de Deus. Quem já perdeu tempo aqui? Deixa eu ver. Quem perdeu tempo essa semana? Meu Deus do céu, sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus, que perda de tempo que foi isso, sabe? Mas meus irmãos, uma vez que estamos na presença de Deus, quando o assunto é buscar Jesus, é orar, é se aprofundar na leitura das Sagradas Escrituras, é jejum, é evangelizar, levar as boas novas, trabalhar, sabe, em prol do reino de Deus, como embaixador de Cristo, meus irmãos, nos assuntos concernentes a essas questões, nós jamais, pelo menos à luz das Sagradas Escrituras, poderemos dizer, perdi meu tempo. Não foi uma perda de tempo, meu irmão. Tudo que você fez até aqui, tudo que você caminhou com Jesus, suas experiências, o tempo que você passou conhecendo a Cristo, mais sobre Deus, não foi perda de tempo. Na verdade, tudo que construímos em Cristo para algo eterno, para algo superior, jamais será em vão, irmãos. Jamais. Pare de pensar isso nessa noite. O que eu estou caçando aqui? Que perda de tempo, que perda de... Não. Talvez seja uma perda de tempo estar aqui para aqueles que têm sua esperança resumida a essa terra, a este mundo. Talvez eu possa até te dizer, o que você está caçando aqui, cara? O que você está caçando aqui, meu irmão, minha irmã? Meu amigo. A igreja é um lugar de construirmos algo eterno, um bom combate, uma boa guerra, uma guerra justa, uma luta assertiva. E Paulo traz isso aqui, eu combati o bom combate. O que era para eu fazer, ele continua dizendo aqui, ó, o que era para eu fazer, eu fiz, eu completei a carreira. Que maravilha, irmãos, pensa chegar nos nossos últimos dias e ter essa paz no coração de que o que era para ser feito, nós fizemos. Pensa aí. Eu sei que o clamor daqueles que muitas vezes estão partindo em um leito, em muitas situações, logo se pensa nas coisas que foram deixadas para trás, o que foi deixado de fazer. Não, eu poderia ter amado mais. Sim ou não? O que mais que a pessoa, né? O que as pessoas costumam dizer no leito de morte? Eu poderia ter, fala aí qualquer coisa, perdoado mais. O que mais? Eu poderia ter? Eu poderia estar mais presente. Olha aí. Eu poderia ter desfrutado mais das coisas que eu conquistei, sim ou não? Poderia, tem muita gente que diz isso. Eu poderia ter buscado mais a Deus. Já vi inúmeras pessoas no final da vida dizer assim, ó, meu jovem, sabe o que eu queria mesmo? Ter conhecido Jesus antes, sabe? Ter conhecido Jesus na minha mocidade. A própria palavra diz, né? Jovem, ei, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para quando chegar a velhice, você não ter um batismo de consciência existencial e pensar, nossa, em todos esses anos eu não tive prazer na vida. Que decepção, meus irmãos. Talvez você me diga, né? Eu tenho que viver minhas experiências.
Ah, eu tenho que viver isso. Você está falando isso aí, Pedro? Porque você já viveu demais. Está me chamando de velho, olha para você ver. Né? Você já viveu. Você curtiu o que tinha de curtir. Agora chegou a minha vez. Eu tenho que ter minha própria experiência, minhas próprias opiniões acerca da vida. Papo de tolo, irmãos. Já viu aquela velha parábola de que um sábio é aquele que vê, né, fica sabendo de alguém que foi roubado em tal rua? Sabe o que ele faz? Ele não passa lá para ver, não. Ele segue outro caminho. Ah, eu tenho que experimentar de tudo, né? Eu tenho que experimentar. Eu tenho que viver as minhas experiências. Quer saber de uma? Já fiquei muito tempo na igreja. Eu vou para o mundão. Eu vou para o mundão. Mundão. Eu não vivi o mundão, né? Eu não vivi o mundão. Vou viver o mundão. É assim que diz aí, eu estou ultrapassado, né? Vou curtir. Tchau, gente. Um beijo gostoso na bochecha de vocês. Talvez um dia eu volte. Se eu não morrer antes, ou se Jesus não voltar primeiro. Vai viver a sua vida. Paulo não deu lugar para essas coisas, meus irmãos. Sabe o que Paulo disse? Eu sou hebreu de hebreus, sou fariseu irrepreensível, tenho esse título, cidadão romano, conhecedor das filosofias, da história, dos patriarcas, dos profetas, da lei. Mas quanto a todas essas experiências, quanto a todos os meus títulos, tudo que eu carreguei até agora, comparado a Cristo, eu posso chamar isso tudo de esterco, de cocô, irmãos. É estrume. Comparado a Cristo, a glória de Cristo, ao caminhar com Cristo. Não pense vocês, irmãos, que Paulo tinha aquela vida sofrida antes de conhecer a Cristo. Era ovacionado, querido, tinha autoridade para aprender. Tanto que a gente viu na pregação passada que Paulo estava aos pés daquele martírio de Estevão. Ele aprovou a morte de Estevão. Paulo era desse, meus irmãos, que comia do bom e do melhor, fazia, acontecia. Mas quando ele conhece a Cristo, os seus olhos se abrem para uma glória superior, a uma vida superior, que ele diz assim: meu Deus do céu, tudo que eu vivi até aqui, comparado ao que eu estou vivendo agora com o Senhor, meu Deus do céu. Sabe qual é o meu negócio agora? As coisas velhas ficaram para trás. Quero distância, porque a nova vida com Cristo é muito melhor. Tem muito mais sentido, tem muito mais valor. Paulo era um homem que entendia isso, irmãos. E ele diz assim, o que eu tinha de fazer, eu fiz. O que me foi proposto por Deus, eu fiz, eu completei a carreira, o caminho que era para eu ter trilhado nesse mundo aqui, com Cristo, pelo Evangelho, pela igreja. Eu completei, Timóteo. Eu completei, Timóteo. E ele diz assim, outra coisa eu fiz, guardei a fé. E meus irmãos, queria falar um pouco sobre isso nessa noite, porque Paulo diz aqui, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Mas se nós podemos dizer, irmãos, que de tudo que Paulo tinha, que o fez viver, a completude da carreira, o bom combate do Senhor, se tem algo que o sustentou em todo esse tempo, está aqui, nessa frase.
nessa locução de Paulo com Timóteo. Ele diz assim: ó, Timóteo, olha só, eu completei a carreira, combati o combate, o bom combate, mas olha só, Timóteo, eu vou te falar como eu fiz isso. Eu guardei a fé em todo o tempo. Nessa trajetória de sucesso da minha vida com Cristo, da minha caminhada com Cristo, sabe, Timóteo, você é bem jovem, está começando, jovem pastor, tem um ministério maravilhoso, tudo isso que você está vivendo, mas sabe, Timóteo, como você vai combater o bom combate? Guardando a sua fé. Sabe, Timóteo, como você vai completar essa carreira que foi proposta a você? Guardando a sua fé. Porque foi assim que eu fiz isso. Foi assim que eu vivi todas essas coisas e completei o que me foi proposto, guardando a fé. Cutuca seu irmãozinho e fala assim para ele: guarda a fé, irmão. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Mas que fé é essa, irmãos? É fé no quê? Fé em quê, irmãos? Que o Cruzeiro vai sair da segunda divisão? Aleluia! Meu Deus! Tem cruzeirense aqui, gente? Você está com a máscara azul, por que você não é cruzeirense? Tem atleticano aqui, gente? Tem corintiano aqui? Chama os diáconos, vão orar nesse povo, gente. Brincadeira. Mas, meus irmãos, que fé é essa? Será que é uma fé em si mesmo? Porque o que muito é pregado por aí, né? Acredite em si mesmo, que você viverá dias poderosos, você vai alcançar, você vai conquistar. Sim ou não? Talvez para as coisas dessa terra, para as nossas lidas diárias, isso funciona, irmãos. Confiar em si mesmo, né? Acreditar que você pode, que você consegue. Mas em relação à caminhada cristã, que é algo proposto a nós, que acontece no ambiente da espiritualidade, que transcende muitas vezes as experiências materiais e humanas aqui, que tem como pressuposto, quando a gente fala de salvação, perdão, justificação, uma obra que Deus faz por nós e não nós mesmos. Não somos nós, irmãos, que nos justificamos, que nos perdoamos, que nos salvamos. Jesus vai dizer nos evangelhos que isso é impossível aos homens, mas tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, será que Paulo combateu o bom combate, completou a sua carreira, tendo fé apenas em si mesmo? Sim ou não? Será que foi, irmãos? Não, não foi, irmãos. E nós aprendemos, se nós formos olhar, nós estamos lendo 2 Timóteo 4, 6, mas se a gente for para 1 Timóteo 4, 6, Paulo fala um pouco para Timóteo sobre esta fé, sobre atributos, coisas que acompanham essa fé. É fé, mas fé no quê? Fé na fé, fé em si mesmo, fé no potencial financeiro, fé na classe social, fé na cultura, fé na política. Qual o segredo da fé? Qual é o caminho da fé quando a gente fala de caminhada com Deus, de vida cristã? Que fé é essa? E Paulo coloca aqui, 1 Timóteo 4, 6, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Observe bem, que tanto em 1 Timóteo, Paulo relaciona fé com doutrina. Em 2 Timóteo também, capítulo 4, ele também relaciona essas duas coisas,
fé e doutrina. Permanece na doutrina, ensinando, tendo paciência e doutrina, ministrando a doutrina que ele traz aqui, ó. Continue alimentando este povo com a palavra da fé e a doutrina. E aqui, irmãos, fé e doutrina, quando nós falamos de vida cristã, são coisas inseparáveis. Não tem essa de que, eu sigo a Cristo, eu sigo o Evangelho, eu tenho uma caminhada cristã, uma vida com Deus, mas eu só tenho a fé, eu não tenho doutrina não. E quando a gente fala de doutrina, são as formações de ideias, dos sistemas, os rudimentos basilares da fé cristã. A fé, quando se fala aqui, que nós devemos ter, é um composto de crenças. E crenças em quê? Em Jesus e em sua palavra. E tudo que extraímos dessa palavra, do que Jesus ensinou, dos desígnios apostólicos, é doutrina. Então Paulo está dizendo aqui, Timóteo, alimente esse povo com a palavra da fé. Eles precisam crer, mas eles precisam crer em algo. Eles precisam de doutrina. Então toda vez que a gente fala de fé na caminhada com Cristo, é fé em algo. E esta fé é crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e no que Ele diz, na sua proposta, nos seus desígnios. Então eu quero acreditar nessa noite que nós aqui como igreja temos fé e temos fé em algo ou em alguém. Nós temos fé e fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E esta fé, irmãos, que levou Paulo a combater o bom combate, a completar a sua carreira, esta fé que ele guardou, que fé é esta? Fé acompanhada de uma sã doutrina, dos ensinamentos de Jesus, dos propósitos e desígnios de Deus. É nisso que eu acredito. Por isso é tão importante. Vou até abrir um parênteses aqui. A Escola Fonte, irmãos, é um culto exclusivamente doutrinário. Porque senão a gente fica aquele cristão fluido, sabe? Você tem fé, irmão? Tem fé demais. Mas exige dele, como 2 Pedro diz, estejam sempre prontos para explicar o motivo da esperança de vocês. Chega nesse irmão e fala assim, tem fé? Tem. Me explica a sua fé então. Tu acredita do quê? Eu creio. Sim, eu acredito, mas acredita no quê? No que você acredita? Nós como cristãos, irmãos, nós cremos e cremos na palavra de Deus. Só que até um alerta para esse tempo, muitos têm substituído este alimento, a doutrina, a sã doutrina, o que a palavra de Deus nos ensina, por outras coisas. É como Paulo diz assim, vai chegar um tempo que as pessoas, sabe, quando for ensinada a sã doutrina, o que Jesus diz, quando for ser ensinado o puro, simples evangelho, muitas pessoas terão coceiras em seus ouvidos. Eu não aguento ouvir esse carinha mais. Eu não estou aguentando ouvir mais esse pastorzinho, sabe? Tá doido toda vez, né? Aí ele fica falando que não existe vida cristã sem Cristo. Chato demais. Só fala isso, meu Deus. Só fala da gente ter relacionamento com Deus, tem que ler Bíblia, orar. Você queria que eu falasse o quê, irmãos? Queria que eu falasse o quê? E aí, muita gente com coceirinha no ouvido. Estou enjoado. Vou para o YouTube. E aí já coloca lá, né? Não é nem a pregação que aparece lá, a pessoa já pesquisa. Eu quero uma palavra de vitória. Vitória sobre o pecado. Não, essa não. Vitória para conseguir um namorado. Essa aqui é uma boa. Vitória para o carro, vitória para o emprego. Aqui, achei. 12 passos para ter vitória. É isso que eu preciso, né?
Vou passar no supermercado comprar. Tem uma lista, né? Tem um óleo, tem que comprar um sal, vassoura, para que isso, meu Deus do céu? Ixi, aí no 12º ponto lá tem uma oferta final, Gustavo, para você ser vitorioso, né? Que tem que separar, né? Meus irmãos, às vezes eu concordo com a frase muito famosa aí do pregador Paul Washer. Os falsos pastores são para os falsos crentes. É um castigo para os falsos crentes. Está sendo castigado, né? São essas pessoas, irmãos, que substituem a sã doutrina, a palavra de Deus, a pura, o simples e puro evangelho, por outras coisas, por bobagens, perda de tempo, meus irmãos. E eu canto a pedra aqui para vocês, né? O que vai acontecer depois, pastor? Te digo, frustração. Porque quem tem fé em si mesmo ou em outras coisas, quando o assunto é fé e vida cristã, quem tem fé em outras coisas é no supóstulo, não é nem apóstolo não, né? Supóstulos, tem uns supóstulos aí, né? Suposições. Quem tem fé no supóstulo é no pai espiritual, né? É o que aquele guru gospel me disse. Quem faz isso, meus irmãos? Quem se baseia nos achismos travestidos de intelectualidade e boa teologia desse tempo, vão se frustrar porque eles começam a esperar coisas de Deus que Deus não vai fazer, coisas que Deus nunca vai fazer. Eles esperam um Deus que o próprio Deus nunca será, irmãos. Eu costumo dizer aqui que no tempo de discipulado, às vezes a gente fala mais sobre quem Deus não é do que quem Deus é. A gente fala mais sobre o que Deus não vai fazer do que o que Ele vai fazer. Super necessário esse tempo, irmãos. E Paulo diz aqui, continua firme, Timóteo, na sã doutrina. Continue crendo, seguindo esta fé e alimentando um povo com uma boa doutrina e a palavra da fé que você recebeu. Quem está firmado nessa palavra aqui? Quem está firmado nessa doutrina, que é o que a palavra ensina para nós? Essa é a proposta de Deus para nós, irmãos. E aqui, falando um pouco sobre frustração, eu me lembro muito de um texto maravilhoso. A gente até canta algumas músicas aqui, né, falando de Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, o noivo vem, né? Cantei tudo feio aqui, da Gabriela Rocha, né? A gente ama falar Hosana nas alturas, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas teve um povo, meus irmãos, que há 2000 anos atrás cantou essa música com a intenção errada. Com expectativa, sabe, deturpada ali. E às vezes a gente, ao ler o texto, não percebe. Olha comigo lá em Marcos, capítulo 11, verso 7, a entrada de Jesus em Jerusalém. Quem já leu esse texto? Quando Jesus é colocado em cima do jumentinho, né? Pocotó, 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 pocotó. E entra naquela cidade ali, ele é, né, bem recebido e com cânticos e tudo mais. Olha só, verso 7, levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. E Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam clamavam. Olha o que esse povo clamava, irmãos. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui, aleluia, todo mundo aleluiado, né? Hosana, concorda comigo, irmãos? Bendito o que vem em nome do Senhor, que maravilha. Bendito o reino que vem, vírgula, o reino de Davi.
nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Meus irmãos, o reino que estava por vir, felizmente, graças a Deus, não era o de Davi não, gente. O reino que estava por vir era o reino do Messias prometido, o próprio Deus. Não era, irmãos, uma ruptura político-social. Não era naquele tempo uma ruptura a princípio cultural. E lembra que eu disse que um povo que crê, pode até crer, mas crê errado, vive uma frustração? Fala assim comigo, quando eu creio errado, eu me frustro. Quando eu creio errado, eu me frustro. Um povo que até cantava com euforia, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Aquele povo estava com os olhos lá no passado, meus irmãos. Num tempo, sabe, de supremacia política, o reinado de Davi, Israel, meu querido. Como diz aí, não é? No ditado popular dos jovens, top das galáxias, irmãos. Bênção demais, né? Mas Jesus não vinha trazer, meus irmãos, uma guerra, uma ruptura política. E enquanto o povo de Israel esperava a queda de Roma, Jesus dava um presente para ela em Mateus 5: amem os seus inimigos. Pensa aí. Enquanto um povo esperava a queda política, imperialista, aquele povo sofria, era esmagado. Enquanto aquele povo esperava uma libertação política de um reinado que estava por vir, Jesus diz assim: está vendo Roma? Esse povo aí, ó, que tem feito vocês sofrerem, esmagado vocês, perseguido vocês. Amem eles, amem os seus inimigos. Este é um dos motivos, meus irmãos, que anos depois, esta multidão que gritava Hosana, gritavam: crucificam, nós queremos Barrabás. Porque ele veio fazer uma vontade que não é a nossa. Ele veio trazer um reino que a gente não estava esperando. Um povo que foi participante da morte do Cristo. E era algo que a igreja apostólica, em sua era, os primórdios ali da era cristã, ela combatia constantemente. Vocês que rejeitaram o Cristo, vocês são participantes do assassinato, da morte, do justo. Por diversas vezes, irmãos, Pedro trouxe ali sermões maravilhosos que contavam desde a era abraâmica, a revelação progressiva e redentora do Cristo, de Moisés, profetas, juízes, reis, até chegar ao Messias. Pedro fez isso, Estevão fez isso, Paulo fez isso. Mas aquele povo, era como se acontecesse um comichão, aquele povo rangia os seus dentes: não aguento essa verdade. Eles estão dizendo que os nossos pais mataram os profetas, mataram o Cristo, agora é a nossa vez, matamos o Cristo. Nós não aguentamos essa verdade. E os apóstolos, meus irmãos, sempre pregando sobre isso. Fé na doutrina, fé no que a palavra de Deus dizia, desde as profecias, desde o Pentateuco, os profetas, reis, até a revelação suprema do Cristo, do nosso Redentor. Este povo não foi até o fim.
Este povo que gritava hosana e tiveram as suas expectativas frustradas, eles pararam por ali, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês, qual povo continuou firme? O povo que guardou a sua confissão, a sua fé e fé na doutrina, fé na palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Foi a igreja do Senhor, irmãos. A igreja primitiva dos apóstolos. E eu já caminho para o final. Eu quero só ler com vocês um relato aqui da igreja apostólica. Está em Atos, capítulo 4. Para perseverar, irmãos, tem que crer, e crer da maneira certa. Porque nós sempre iremos esperar por aquilo que cremos. Isso é muito sério, irmãos. As nossas expectativas estão totalmente ligadas ao nosso sistema de crenças. Quem já foi decepcionado por alguém aqui? Frustrou. Aquela pessoa não era isso tudo, não. Por quê? Me explica. Aí a pessoa diz assim: é porque eu acreditava que ela fosse assim, assim, assado. Pois é. Acreditou errado e se frustrou. Crenças erradas produzem em nós expectativas que não serão supridas, irmãos. Eu estou frustrado com Deus, estou frustrado com Jesus. Você em algum momento creu em algo que gerou em você uma expectativa que Ele não iria suprir. Essa é a explicação para você nessa noite, meu querido. Eu achei que... Pois é, achou. Eu acreditava que... Pois é, e frustrou. Mas uma verdadeira doutrina, uma fé pura em Cristo, no Evangelho genuíno, simples, puro, irá gerar em nós uma esperança que não falha. 2 Pedro diz sobre isso. A esperança que foi gerada em vocês mediante a fé que vocês têm, essa não murcha, essa não é perecível, essa não é passível de frustração. Muito pelo contrário, ela é intocável, ela é efetiva, ela é inerrante, ela é perfeita. É a esperança que espera no que Deus propõe, nas promessas de Deus. E observe bem a igreja apostólica, em Atos 4, 23. Este episódio acontece após a soltura de Pedro e João, depois de serem açoitados por pregarem a palavra, de sofrerem ali as primeiras perseguições. E a igreja se encontrava em oração. O verso 23 diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, olha a ação da igreja aqui, irmãos, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração dessa igreja, irmãos, mediante a perseguição: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantarão e as autoridades se juntarão contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui está se referindo a Jesus. E agora começa uma confissão de fé, meus irmãos. Nós acreditamos no que foi dito e nós vamos confessar o que acreditamos. Olha, preste atenção nisso, no verso 27. Porque de fato, olha só, nós cremos nisso. De fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
Nós acreditamos nisso. Que diante das profecias, pelas palavras dos profetas que outrora foram professadas e chegaram a nós, nós acreditamos nessas profecias e de fato nós podemos ver que as profecias se cumpriram. Neste tempo, o santo ungido de Deus, Jesus Cristo, foi perseguido e morto. É assim. Uma igreja que pensa, que olha para o passado, para o presente e para o futuro e consegue enxergar a proposta, a aliança de Deus com o seu povo, irmãos. Essa igreja disse, de fato, é assim que nós cremos. E eles continuam no verso 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Olha a oração, olha o pedido dessa igreja aqui, irmãos, mediante a fé que eles tinham. Diante de um cenário de perseguição, de problemas, eles oram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos, que oração maravilhosa. Porque a oração dessa igreja é mediante uma fé, e uma fé coerente com a proposta de Deus. E sabe o que eu acho maravilhoso? Que eles não pedem naquele tempo para que Deus fizesse uma intervenção e cessasse a perseguição. Não. Eles não oram pelo final dos problemas, pelo cessar da perseguição. Eles não oram sobre isso. Sabe o que eles oram? Ah, Senhor, pode estar perseguindo, pode ter problema, nós podemos estar sofrendo perseguições, mas o que nós te pedimos é: dai-nos ousadia para continuar. Nós não queremos, Senhor, nós não estamos pedindo vida mais fácil, nós não estamos pedindo, Senhor, que o Senhor enfraqueça as perseguições, mas que nos torne mais fortes diante delas. Nós não estamos pedindo, Senhor, que o Senhor enfraqueça os problemas, mas que nos tornem mais fortes diante deles. Nós não estamos pedindo, Senhor, que a perseguição acabe, mas que em meio ao caos, que diante da perseguição, nós sejamos ousados e perseverantes, que nós continuemos caminhando. É tudo que nós pedimos, Senhor. Meus irmãos, mediante a esta fé, e uma fé justa, que está clara aos nossos olhos, o próprio Jesus disse: ó, vocês vão ter aflições, né, meus irmãos, neste mundo aqui, ó, terão problemas, terão tristezas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa oração não é para que Deus cesse os problemas, não é para que a aflição acabe. Nossa oração deve ser, sabe qual? Deus me torne mais forte para vencer este mundo, assim como o Senhor venceu também. Às vezes, meus irmãos, é preciso, sabe, inverter a oração, dizer assim: Senhor, eu não vou pedir para esse problema acabar, não vou pedir para as perseguições acabarem, para as tristezas, para as aflições, não. Eu quero, sabe o que, Senhor? Me torna mais forte, para suportar. Há quem diga, irmãos, que os nossos traumas, os nossos problemas, eles não diminuem ao longo do tempo. É nós que crescemos ao longo do tempo. Muitos dos nossos problemas, das nossas tristezas, irmãos, elas não diminuem ao longo do tempo. Por mais que pareça, olha só, a tristeza diminuiu. Não, você que ficou mais forte. Oh, esse problema não está me afetando tanto mais como antes. Foi o problema que diminuiu? Não, às vezes o problema é o mesmo. Foi você que se tornou mais forte diante dele. Consegue entender isso? É uma chave poderosa que a igreja apostólica nos passa hoje, irmãos.
E eles disseram: Senhor, dai-nos força. Olha o verso 29. Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31 fecha aqui, irmãos, que maravilha, com experiência extraordinária, dizendo assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aconteceu um terremoto, tipo Montes Claros, né, irmãos? Faz tempo que não tem um terremoto aqui, vocês estão com saudade? Saudade de terremoto, não, né, irmãos? A gente está com saudade de uma chuvinha, né, Rafa? Aquela chuvinha maravilhosa. Pode cair, né? Meia-noite, a hora que todo mundo está deitado assim, e vem aquele barulhinho de chuva. Isso é Deus, irmãos. Aleluia. Montes Clarenses, meu. O engraçado é que fechou o céu, pode estar 38 graus. Fechou o céu e começou a cair umas gotinhas. Está todo mundo vestido de roupa de frio, que nem uns doentes, né? Olha o friozinho chegando e suando. Para quem já assistiu a série, tá que nem Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris comprando a jaqueta de couro fora da estação, né? Ficou o inverno inteiro juntando dinheiro para comprar a jaqueta de couro. Vocês lembram dessa, né? Chegou o verão, ele comprou a jaqueta de couro e está desfilando no Brooklyn. E cai. Morreu, irmãos. Como é que é o nome disso, médico? E o doutor, né? Quando está muito calor e a pessoa desmaia, você sabe dizer? Não estudou direito, tá vendo? Estou brincando. Existem vários fatores, né? Vamos falar que é opressão, né? Vou explicar espiritualmente, então. Mas olha só, irmãos, aqui está dizendo que o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que Paulo nos estimula: ei, cristãos, fiéis, sejam cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios ele diz assim, acorda, desperta tu que dormes, levanta. E depois ele diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, porque o enchimento do Espírito Santo, meus irmãos, é o que produz em nós uma vida ousada, que proclama a palavra de Deus, que persevera, que abre os nossos olhos para crer de uma maneira coerente com a proposta de Deus. E Paulo usa algo maravilhoso, uma comparação aqui, um contraponto: não embriagueis com vinho. Versos antes, Paulo coloca assim, desperta tu que dormes, se põe de pé dentre os mortos. E ele diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso tem tudo a ver, irmãos, porque se tem uma coisa que bêbado é profissional, a melhor arte de um bêbado, você sabe qual que é, irmãos? Cair e voltar a dormir de novo, vai cambaleando e pá, cai no chão. É isso que bêbado sabe fazer de melhor, cair e voltar a dormir de novo. E Paulo está dizendo aqui, despertem, não sejam como bêbados, se coloquem de pé, não sejam como bêbados, enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? O enchimento do Espírito Santo, irmãos, não causa anestesia em nós. Pelo contrário, ele causa sobriedade. Nós estamos sóbrios, crendo da forma correta. E é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. É uma fé que acredita, mas que acredita certo. Se eu posso dizer para nós, irmãos, para vocês nessa noite, imparáveis. Quem quer ser imparável aqui? Amém? Nós queremos ser uma igreja imparável, sim ou não? Guardem a fé. Guardem a fé. Guardem a confissão de fé de vocês. Guardem as promessas, os decretos, os desígnios de Deus para vocês. Guardem a fé de vocês.
Se tem uma chave nesse tempo para perseverar e continuar caminhando, esta chave é guardar a fé. Guardem a fé. Você pode dizer comigo? Eu vou guardar a minha fé. Aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo, Senhor. Nós acreditamos nas Tuas promessas, nós acreditamos em tudo que o Senhor tem para nós, em tudo que o Senhor nos deu. Nós acreditamos, Pai, que a vida que o Senhor propõe a nós é uma vida que vive por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé guardada dia após dia. E eu peço ao Senhor, ó Santo Espírito, ajude o teu povo a guardar a fé que o Senhor nos deu. Ajude o teu povo a perseverar dia após dia na fé, na sã doutrina, no Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor ministre ainda mais a nós perseverança, Pai. Se os problemas vêm, se vivemos aflições, nessa noite nós te fazemos uma oração diferente, ó Pai. Nos torna mais fortes. Nos torna mais fortes, Deus. Nos estica, Senhor. Nos torna maiores diante dos problemas. Nos torna mais fortes. Porque assim como o Senhor venceu o mundo, nós que estamos ligados, conectados a Ti, participantes de Tua glória, nós também venceremos. Eu ministro a vitória do Senhor na igreja do Senhor nesse tempo, Pai. Eu ministro a perseverança. Pés que não param de caminhar. Em nome de Jesus. Eu queria que você dissesse comigo: eu não vou parar. Diga aí. Eu vou contar até 3 e vocês vão bradar assim. Tá bom? Bem alto. Mas bem alto mesmo. Dá um berro aqui que é para os vizinhos ouvir. Tá bom? Vocês vão falar assim: eu não vou parar. Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3 e... eu não vou parar. Para ensaio tá bom. Eu acho que pode ser mais forte. Sim ou não? Dá? Dá para ser melhor. Vamos lá? Eu não vou parar. 1, 2, 3 e... eu não vou parar. Amém? Agora vamos falar no plural, irmãos, que isso é interessante, sabe? Falar de igreja é falar no plural, né? Nós não vamos parar. Não é nós não vai parar não, irmãos. É nós não vamos parar. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... nós não vamos parar. Porque nós somos imparáveis. Porque nós guardamos a fé. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Aplauda o nome dele aí. Aleluia. Guarde a sua fé, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos guardar a fé. Que maravilha.